Está com a palavra aí. E volto aqui para o deputado Pedro Kizai à mesa, que daqui a pouco eu tenho que ir para um outro compromisso. Muito bem, estamos abençoados pelo Papa, né, no movimento sindical agora, né? Então, uma força a mais aí. Saudar, então, aqui, né, o deputado Sagos Moraes, um prazer encontrá-lo aqui, deputado Pedro Kizai, parabéns pelo seminário. Saudar a professora Malvina, o Gilson, o Eduardo Rolim, os companheiros do Fórum Nacional Popular de Educação, na pessoa da Andréia, também do companheiro Heleno Araújo, presidente da CNTE. Saudar, enfim, todos e todas, aqueles que estão nos assistindo. Bem, acho que, primeiro, acho que a gente precisa colocar de início, contrapondo, inclusive, a fala de um deputado que disse hoje aqui que o PNE entrou na creche e já está indo para a escola, né? Eu quero dizer que eu entendo de que não foi a totalidade prevista do Plano Nacional de Educação que entrou na creche. Pouca coisa do Plano Nacional está conseguindo chegar na pré-escola, e o que está conseguindo chegar na pré-escola, nós estamos tendo, como dizer assim, a vivência de situações em que aqueles que estão lá vislumbram um ambiente de um estranhamento da condição do Plano Nacional de Educação como política de Estado de educação e da noção do direito, diante de uma aterrorizadora linha de ação impetrada pelo governo estadual, governo federal, ilegítimo e golpista, e que encontra respaldo em parcela significativa de governos estaduais e municipais. Que ambiente é esse? É o ambiente da privatização e terceirização da atividade educativa, numa abertura e facilitação ainda maior da apropriação pela iniciativa privada dos recursos públicos da educação. Começo com isso porque o caráter desta mesa, né, que é a questão do PNE e a valorização dos profissionais da educação, aponta hoje de que, longe da gente efetivar aquilo que está previsto do PNE, nós estamos retrocedendo, o que é muito ruim, né, para o conjunto da sociedade brasileira, né? Então, fiz aqui um histórico, mas vou pular, né, da longa luta, né, pelos séculos a favor da valorização profissional, né? Só a luta do piso data de mais de 200 anos, né? As intervenções dos governos, principalmente do ente federal, sempre no sentido de jogar a responsabilidade para os entes estaduais e municipais, foi a tônica, né, nos tempos, desde o Brasil colônia, império e república. Vou saltar essa parte para poder dizer o seguinte, que passando lá pela Constituição de 1988, né, pela luta nos CONEDs, chegamos, depois do enfrentamento de uma década de políticas neoliberais, chegamos à luta pelo Plano Nacional de Educação, através das CONAES, até a sanção da Lei 13.005, em 2014, que instituiu o PNE como um instrumento de Estado para a garantia do direito à educação, buscando um sistema nacional articulado de educação que visa, sobretudo, exigir que a União, o ente que mais arrecada, como já foi apresentado hoje aqui no bolo tributário nacional, assuma responsabilidade proporcional no financiamento da educação básica. Cabe aqui já denunciar a postura do MEC, expressa na fala do seu representante na abertura desse evento. Melhores instrumentos para ideias divergentes, para que encontre solução? Ora, em política de Estado de educação, nós vamos aqui argumentar agora espaço para ideias divergentes, numa discussão que envolveu mais de 10 milhões de pessoas? Não é? Ações colaborativas entre os entes, diante do cenário de arrecadação tributária. Quer dizer que agora a União vai colaborar? Quer dizer, o que é o impacto da emenda 95 já apresentada aqui? O que tem de colaboração aí? Que colaboração é essa? Deixar diferenças partidárias? Quem está colocando viés partidário na disputa? Se nós estamos falando de um processo de definição de política de Estado de educação definido pela maioria da população brasileira, e que agora esse Congresso, aprovando a emenda constitucional 95, né, faz voltar atrás numa condição essencial para avançarmos no direito. Que gestão de responsabilidade no Ministério? O que é priorizar ações mais relevantes diante, né, da morte de crianças, de jovens e de adultos, consequência de toda uma situação de ignorância?
de analfabetismo político, de não ter acesso, né, ao direito à educação. Aí, eu acho que, não sei se cabe lembrar aqui, né, mas todos devem ter em conta as metas 17 e 18, que toca diretamente o tema desta mesa. Só vou ler o escopo principal. Meta 17, valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica, de forma a equiparar o seu rendimento médio aos dos demais profissionais da educação. Então, aqui fala de atualização progressiva do piso salarial nacional, dos planos de carreira do magistério, ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para a implementação das políticas de valorização, mas aqui, fundamentalmente, para que nós possamos superar um discurso dicotômico do ponto de vista dos profissionais da educação. Nesse país, historicamente, se fala apenas em professor. A atividade escolar, educativa, hoje não pode ser mais falada em termos apenas de professores. Desde o profissional que fica no portão da escola, ele tem que ter uma compreensão, ele tem que ter um desenvolvimento profissional, ele tem que ter uma atuação do ponto de vista da educação capaz de identificar situações que possam favorecer o aprendizado dentro da escola. Portanto, não é só professor em sala de aula. Por isso, o discurso e a defesa da CNTE é de que nós temos que falar em profissionais da educação, não em professores, não apenas em magistério. Por isso, a meta 18 vem para trazer essas condições. Assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino. E plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, né, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, estabelecido no artigo, né, 206 da Constituição Federal, né, em que tem algumas metas lá, como, por exemplo, no 3º ano do PNE, portanto, neste ano, 90%, no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50%, no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes, sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo. E aí segue, implantação e acompanhamento supervisionado e documentado para a efetivação do pessoal com política de formação contínua. O MEC realizar a cada 2 anos concurso para admissão de profissionais do magistério específico. Nos planos de carreira, políticas de licença remunerada e incentivo para a qualificação profissional. Priorizar o repasse de transferências federais voluntárias na área da educação para os estados, o Distrito Federal e os municípios que tenham aprovado lei específica, estabelecendo planos de carreira para os profissionais da educação e estimular comissões permanentes em função dos planos de carreira dos profissionais da educação, além da gestão democrática. Por isso, a nossa participação enquanto CNTE nessa mesa deriva de uma necessidade imperiosa de fazer denúncia. O que é que nós queremos denunciar aqui hoje? O abandono do Plano Nacional de Educação e de suas ações estratégicas e táticas entre os entes, com o necessário protagonismo do governo federal em assegurar a execução do Plano Nacional de Educação, para também assegurar o direito à população por educação de qualidade à maioria dos filhos e filhas da população brasileira. O discurso apresentado hoje pelo representante do MEC e pela forma em que atuou o próprio Ministério da Educação para desarticular o Fórum Nacional de Educação e o processo de conferência nacional abrangente, claramente expõe a intenção do governo federal de se desresponsabilizar da questão do financiamento da educação, delegando a mesma para os estados e municípios. Por consequência, estamos assistindo no país um processo de privatização, mercantilização e terceirização da política educacional, com forte impacto nas condições de pessoal, nas redes públicas de educação básica, expondo os profissionais da educação à vulnerabilidade de políticas de terceirização dos profissionais da educação. Há hoje no Brasil, inclusive, a formação de consórcios de governos estaduais, com o pseudo-discurso da inovação, que estão suplantando as frágeis políticas de valorização profissionais existentes com a ação contrárias às metas e estratégias instituídas pelo Plano Nacional de Educação. O mais conhecido é o consórcio do Centro-Oeste e do Norte. Organismos representantes dos secretários estaduais, municipais de educação, de representação dos prefeitos e municípios, atuam para desconstituir, ou no mínimo, não assegurar as políticas de valorização profissional existentes e impedir
a execução dos preceitos contidos no Plano Nacional de Educação, nas metas 17 e 18, em termos de piso salarial, carreira e formação, em que pese nesses organismos nós temos representantes dos governos seriamente comprometidos com o próprio Plano Nacional de Educação, a exemplo de participação que nós tivemos hoje aqui na mesa. Pesquisa realizada pela CNTE, em termos de privatização da educação básica e terceirização de pessoal nas redes públicas municipais e estaduais de ensino, dão conta de que em todos os estados e municípios contamos com algum tipo de flexibilização dos trabalhos dos educadores, compreendidos professores e funcionários da educação, e em muitos verificam-se contratos de gestão e de distribuição de material pedagógico através de empresas privadas, a exemplo das que são mantidas pela Fundação Roberto Marinho e Itaú Social, pelos institutos Ayrton Senna e Natura, além dos grupos Positivo, Objetivo, Alfa e Beto, Ensina Brasil e outros que afetam diretamente a política de valorização profissional nos sistemas. Das formas que contrariam as metas e estratégia do PNE. Prestem bem atenção no que vou falar. Contrato de auxiliares de creche, por meio do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego. Eu peço, me fala por 2 minutos, mas é uma relação de crimes que estão sendo cometidos contra os profissionais de educação básica, que eu peço licença para concluir. Eu creio que não vai mais que 5 minutos. Contratação de professores, funcionários e auxiliares diversos através do microempreendedor individual, que é um programa. Por meio de um único CNPJ, há prefeituras contratando até 5 profissionais da educação, tendo nos 2 casos já citados, as remunerações dos trabalhadores tendem a ser a metade do salário mínimo. Em diversas redes, terceirização geral do pessoal técnico de apoio. Há município no Centro-Oeste, e temos informação de terceirização por meio de contrato de prestação de serviço com adolescentes, denominado primeiro emprego para trabalhar em creches. Contratação de bolsistas com ensino médio para atuar em creche. Terceirização da formação contínua dos professores. Terceirização do transporte escolar, que desconsidera o pessoal efetivo da rede, inclusive com recolhimento em pátio da frota financiada pelo governo federal há poucos anos. O MEC, através da SASE, da Secretaria de Apoio aos Sistemas de Ensino, desenvolve hoje, atualmente, junto aos entes, principalmente aos municípios, uma metodologia de criação ou revisão de planos de carreira e remuneração com os seguintes critérios de execução. Criação de planos de carreira específicos para o magistério, quando o artigo 206, a emenda constitucional 59, estabelece, juntamente com o Plano Nacional de Educação, a criação de planos de carreira para todos os profissionais da educação. Outra questão, retirar dos planos já existentes nos municípios os demais profissionais da educação, subjugando os mesmos a planos individualizados, com enorme desvantagem no plano de carreira do magistério, incorporando-os aos planos de carreira dos servidores gerais. Manutenção de percentuais de contratos temporários, da ordem de mais de 50% na maioria das redes, principalmente com a intensificação de terceirização de pessoal técnico nas escolas. Contratação de pessoal não habilitado para a docência, através de ONGs, como o Ensina Brasil, onde o órgão central da educação no Estado atua de forma a coagir dirigentes escolares a assinar convênios sob a pseudo-iniciativa de inovação curricular, levando-os para dentro da escola, fora de processos legais de atribuição de classe e aulas e dos parâmetros de remuneração previstos na carreira, estabelecendo conflito com os profissionais efetivos. Contratação de professores em formação como estágio remunerado. Negação da valorização do piso salarial como referência inicial da carreira e sua aplicação nas demais habilitações. Em alguns sistemas, pagamento do piso apenas no nível inicial da carreira, congelando os demais níveis, superior, especialização, mestrado e doutorado. Achatamento dos coeficientes salariais da carreira, em determinados sistemas que a diferença é 30% ou 50%, vindo para 10%, 5%.
Diferenciação de aplicação das revisões anuais salariais das carreiras, deixando de fora os profissionais técnicos amparados pelo artigo 61 da LDB. Hoje, inclusive, no meu município, né, protesto dos funcionários técnicos administrativos, que além de não ter revisão salarial há 2 anos, tiveram dia 30 o seu contrato suspenso, sendo que o ano letivo vai até o dia 7 desse mês, né? E o município, inclusive, gestado, a prefeita, uma mulher, esposa de um ex-senador da República, que inclusive, Jaime Campos, né? Que inclusive votou o Plano Nacional de Educação. Hoje nega revisão salarial e inclusive deixa as crianças, estudantes da educação especial sem o acompanhamento profissional especializado aí até o final do ano letivo. Nós estamos falando de fracionamento de contrato, não é contrato até o final do ano, e isso em muitas redes e sistemas de ensino. E para concluir, para aqui não responder ao representante do MEC, mas ele no início fez uma fala dizendo que esse seminário teria que, né, trazer aí sugestão, qual a melhor maneira de atingir as metas. Nós não temos dúvida na CNTE. Para atingir as metas do Plano Nacional de Educação, primeiro, suspender a emenda constitucional 95, a reforma do ensino médio e qualquer condição de reforma trabalhista e previdenciária. Com isso, fora Temer e fora Mendonça. Que o MEC exerça o seu papel de articulação da criação e implementação do Sistema Nacional Articulado de Educação, que é o que afirma o artigo 23. Não mais no sentido de colaboração, mas no sentido de cooperação, obrigando principalmente a União a participar no financiamento da educação com a mesma capacidade de arrecadação que ela tem. Que o governo reafirme o Plano Nacional instituído em lei e construa as bases de uma cooperação. Que o MEC pare de incentivar o desmonte das carreiras existentes via SASE e o plano de carreiras e remunerações, e que viabilize a aprovação do projeto de lei das diretrizes nacionais de carreira para assegurar pessoal efetivo e valorizado salarialmente e profissionalmente na educação básica. Que o MEC estabeleça ações articuladas de financiamento da educação para com os entes, mediante a adoção da valorização profissional nas bases previstas do PNE, como carreira, ingresso por concurso, política de Estado para a formação profissional e contínua de todos os profissionais da educação. E, por último, que o governo federal assegure as fontes de financiamento da educação prevista no PNE. E, para encerrar mesmo, que o Concede e a Undime, que, segundo relatos de nossas entidades de base da CNTE, vem apoiando as ações restritivas da SASE através das políticas dos PCRs. Queremos ouvir de que isso não está acontecendo dessas entidades, atuem para assegurar a responsabilidade de cada ente na execução do Plano Nacional de Educação e não se submeter ao viés de corte dos gastos do governo golpista, situação que sempre afetou as políticas de valorização profissional dos entes, mas que está sendo aprofundada pela emenda constitucional do corte dos gastos e na limitação do investimento. Lutar pelo Plano Nacional de Educação é a nossa alternativa. Na luta sempre. Muito obrigado. Obrigado, Gilmar. Eu fui generoso com o Gilmar porque ele é amigo do